aquele exercício da prova, aquele do desenho, Uhum. a questão de número 2 do trabalho presencial. Eu vou abrir ele aqui que aí eu resolvo com vocês, tá bom? Eu tenho ele aqui fácil. Materiais base. Questão 2. Então vamos lá. Questão 2 que você me pediu aí, ele pediu aqui na letra A os ângulos menores do que 7 e na C menores que 4. Deixa eu ver só se está tudo certinho, está apresentando e também está gravando. Para a gravação. Beleza. Então vamos ver o exercício. Então, a princípio aqui, ó, ele pediu os ângulos que são menores do que 7. Quando eu pego o 7 aqui, ó, ele é ângulo externo do triângulo BDC. Se ele é ângulo externo, ele vai ser maior do que o 5 e maior do que o 8. O ângulo externo, ele é maior do que os ângulos internos não adjacentes. Então, de cara, ele é maior do que o 5 e maior do que o 8. Só que o 5 ele é igual ao 3, porque eles são opostos pelo vértice. Então, ele também é maior do que o 3. Nessa letra A aí, você quer fazer alguma observação? Tem algum outro ponto que você viu alguma coisa diferente? Não, professor, era isso agora que eu imaginava mesmo. É porque, tipo assim, eu vacilei, né? Por ser um ângulo externo, o 5 e o 8 tranquilo. Agora eu vacilei tanto que eu acho que eu não coloquei o 3. Mas se o 5 é. Como que fala? É assim, um do ladinho do outro, significa que é igual, né? O 5 é igual ao Isso. 3. 5 é E igual aí ao 3. foi vacilo mesmo, sabe? Esse aí. Vamos. Agora a outra letra, a letra B, você pode fazer ela? Posso. Então a letra B falou do 4, né? Aham. Então o 4, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O 4 aqui, ele é ângulo externo do triângulo DBC, né? Então ele é ângulo externo desse triângulo DBC. Então se eu somar o 4 e o 5 dá 180, né? Então por ele ser ângulo externo, ele é maior do que o 8 e do que o 6. Então ele é maior que o 8 e o 6. Tranquilo. Só que a gente vai observar que o 4 também é ângulo externo do triângulo DFE, né? Ó, o 4 mais o 3 dão 180, então o 4 é ângulo externo. Toda vez que eu quiser saber se um ângulo é externo de um triângulo, se eu somar ele com o adjacente a ele, a soma tem que dar 180, tá? Então aqui já dá para ver que o 4 e o 3 dão meia volta. Então se ele é ângulo externo do EFD, o 4 ele vai ser maior que o 10 e maior que o 1. Maior que o 10 e Entendi. maior que o 1. Quando eu corrigi hoje, eu vi que teve gente que às vezes colocou todos os que estavam certo, mas colocou mais ângulos que não estavam certo. Aí eu descontei um pouco. Teve, inclusive eu não sei quem foi que colocou tipo todos. Aí eu falei Não, foi as assim, minhas colegas. Elas falaram que aí eu fiz de jeito, sabe? E aí elas entendem mais que eu, assim, inclusive, acho que já fizeram umas aulas, né? Aí elas me explicaram lá. Aí eu não entendi ainda por que era todos, sabe? Mas elas conseguiram explicar por que elas acharam todos. Aí, mas aí eu não consegui, por isso que eu tô te perguntando, assim. Aí eu acho que eu deixei de colocar só um. Então, na letra C, voltando,
externo ao 4 é o 10, o 1. E depois o 6 e o 8. Deixa eu ver o 6 e o 8. Porque o 4 ele é anglicano. Ele é Eu errei, foi lá naquele 3 mesmo, até que você colocou, faltou o 3, foi o 3 mesmo. Porque, nossa, foi um vacilo muito grande, né? Mas isso Porque acontece. mesmo que a gente fala que o 5 e o 3 é igual, eles são ângulos opostos pelo vértice, não é? Isso, opostos pelo vértice, tá? Pois O é, 5 e o 3 foi um são. vacilo muito grande. Não, ficou super tranquilo agora. Aquela questão desse mesmo capítulo, a questão lá de onde é os problemas, parece ser fácil, mas eu não. Tá. Aí você tá falando do livro mesmo, né? Do capítulo 5. Desse mesmo capítulo. Porque esse aí é do capítulo 5, né? Do Isso. livro, só que lá nos problemas. Não, os exercícios aqui não são fáceis não, viu? Nossa, mas agora ficou bem claro para mim, sabe? Aí lá elas chegaram numa explicação, sabe? Que o ângulo era reto e tal, mas aí não entrava para mim, assim. Aí quando você deu a resposta lá na prova, eu falei Entendi. Esse livro de geometria plana, geralmente eu circulo alguns exercícios mais básicos, mas lá tem muito exercício bem difícil mesmo. Tem uns que eu olho para ele e falo assim, quero nem tentar, tá muito difícil. Professora, a gente tenta uma vez, tenta duas, mas à medida que vai tentando, dá uma descansada, vai de novo, e aí parece que vai clareando um pouco, né? Sim, principalmente os demonstrativos, né? A gente vai fazendo a construção até chegar lá, até para apanhar a prática, a gente tem muita dificuldade, mas depois melhora. Mas aí é tipo assim, ó, aí eu penso, agora eu entendi, 100%. Aí eu penso, será que eu consigo ir de novo? Aí eu falo, se eu entendi uma vez, é só dar um tempo e olhar de novo que vai indo, vai indo. Eu corrigi hoje, lancei nota, acho que ninguém perdeu média, então é só continuar entregando os trabalhos e a prova final ela não tá difícil porque já vai cair numa parte mais prática, não tão teórica, sabe? Vai ser cálculo de área, essas coisas mais objetivas, não, eu acho que nem tem demonstração na prova final. Entendi. Demonstração é mais difícil que a prática, né? Quando é prática. Bem mais difícil. Mas para fazer a prática a gente precisa entender um pouco a demonstração. Precisa, né? Vai ficando mais Precisa claro. sim. Acho que a questão 1 e 2. Da prova? Não, do livro mesmo, do livro 5. Do capítulo 5. Do capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... esses aí, ó. Embaixo, para baixo, problemas, tá escrito problemas. Isso aí é só assim, tipo assim, o maior ângulo é oposto ao maior lado, né? Aí tá os triângulos ABC e DCD são congruentes. Isso, é isso mesmo. Os triângulos ABC e DCB. Eles são iguais, né? Então. Sim. Os ângulos são iguais, então eles são congruentes, né? Eles podem ser semelhantes também, tá? E aqui provavelmente eles vão ser semelhantes. Semelhantes é quando eles têm todos os ângulos correspondentes com a mesma medida, mas os lados podem ser proporcionais, tipo um ser o dobro do outro exatamente, ou triplo, né? Que aí a gente tem dois casos, quando são congruentes as medidas são iguais e quando são semelhantes, que elas obedecem a uma razão, né? Por exemplo, um triângulo poderia ter o lado medindo 2, 3 e 4 e o outro 4, 6 e 8, exatamente o dobro. Aí a gente fala que eles são semelhantes, tá? Acho que eu fiz alguma coisa aqui. Não, deu. Eu fui tentar pôr tela cheia para mim, para ficar maior, e tinha sumido da apresentação. Eu vou aumentar aqui. Na aula de hoje eu vou trabalhar um pouco do capítulo 6
E tem mais alguma dúvida com relação à prova? Não, a prova foi só mesmo, só isso que eu achei. Então tá ótimo. Pena que foi pouca gente, né? Só 5 pessoas. Acho que 5 ou 6 que O fizeram. professor tá indo essa média, não vai mais. Aí eu não sei o que aconteceu. Assim, eu sei que 2 parece que estão de atestado, que elas vão, tem das 2, uma vai sempre, sabe? Uhum. E tem um outro lá também, de Brasília, tá. Mas aí a turma tá pequena, no geral a turma tá pequena, eu não sei o que tá acontecendo, se eles estão indo lá fazer prova outro dia. Eu também não sei, às vezes faz prova substitutiva ou dependência, né? Mas vocês têm que pegar firme para ir até terminar o curso. Depois, passa rapidinho, forma, na hora que vê, consegue começar a trabalhar na área. Instantinho passa. Pois é, já tá em quase um ano, né? Passa mesmo, passa rápido. Pois é, na hora que você vê, você formou e já começa a trabalhar na área. E assim. Ai, professor, sabe o que me motiva de vez em quando? Aí eu começo assim, ai meu Deus, será que vai? Aí eu penso assim, eu até brinco com as amigas minhas, eu falo assim, não é possível que tem gente que consegue, porque que eu há de não conseguir se eu me dedicar. Vai conseguir Aí ela sim. vê até, sabe, de mim, eu falo assim, não, mas não é possível, tem quem consegue, por que eu por que eu não conseguiria, né? Então, assim, se eu dedicar, por mais difícil que seja, vai ter que clarear. Vai sim. Às vezes não 100%, mas assim, uns 70 pelo menos precisa, né? 75 é pouco, mas uns 8 aí, né? Vai, consegue, e a gente sabe também que o mercado de trabalho para trabalhar para os outros é muito complicado, então assim, o professor não fica rico, mas quando consegue entrar, pega um cargo, alguma coisa assim, depois dá uma estabilidade e sem ficar dependendo de patrão, essas coisas, eu acho que vale muito a pena. É verdade, vale sim. Vamos lá, eu vou começar a falar um pouco aqui do capítulo 6. Qualquer dúvida que você tiver, você fica à vontade de fazer pergunta, tá bom? Não, certinho. Então, no capítulo 6 eu vou falar do axioma das paralelas, né? A gente já viu que para construir duas retas paralelas, eu posso, por exemplo, construir uma reta e outra que seja perpendicular a ela. Se eu traçar outra reta perpendicular à primeira reta, essas duas que foram construídas, digamos R e S, elas vão ser paralelas. Ah, Mauro, por que elas vão ser paralelas? Se elas não fossem paralelas, elas se encontrariam. E aí eu teria um triângulo com 2 ângulos de 90 graus, por exemplo. Eu poderia ter isso aqui, ó. Construir uma reta e 2 retas perpendiculares à primeira reta dada, tá? Aí, se essas retas não fossem paralelas, eu ia ter 2 retas fazendo 90 graus com a primeira reta e elas não sendo paralelas, ou seja, eu tenho um ponto em comum. Só que aí eu teria um triângulo com 2 ângulos de 90 graus, o que não é possível. Então, a primeira forma da gente construir 2 retas paralelas é pega uma reta, por ela constrói outra, que é perpendicular, e depois constrói a segunda também sendo perpendicular. Se eu fizer dessa forma, as 2 retas construídas vão ser paralelas, né? Aí aqui fala, a existência de retas paralelas é uma consequência do postulado já apresentado, né? Além de garantir tal existência, fornece um método para desenhar as retas, foi o que eu acabei de fazer. O axioma que apresentaremos a seguir diz que, essencialmente, que 2 retas paralelas a uma terceira e um ponto fora delas são coincidentes. Ah, tá, beleza. Então, o axioma fala o seguinte, axioma 5. Lembrando que o axioma aqui para a gente são verdades que a gente consegue observar e entender que aquilo funciona daquela maneira. Vou pegar o axioma 5 aqui e a gente vai fazer uma ilustração do que acontece nele.
Então, o axioma 5 diz o seguinte: por um ponto fora de uma reta. Então, vamos pegar aqui. Tenho um ponto, tem a reta e tenho um ponto fora dela. Vou falar um ponto P, a reta R, né? Eu sempre gosto de ir desenhando o que o enunciado está falando para me ajudar a entender melhor. Então, por um ponto fora de uma reta, pode-se traçar uma única reta paralela à reta dada. Eles falam que é M, né? Sim. Se eu traço uma reta passando por P e digamos que ela seja paralela, né? Pode-se traçar uma única reta paralela à reta M. Então, se eu traço uma reta passando por P e ela é paralela a N, não tem como eu traçar outra reta que passa por P e é paralela a M. Ou a reta vai ser coincidente com essa reta que eu acabei de construir, digamos S, digamos aqui reta S, ou se ela não for paralela, né, ela vai interceptar a reta M em alguma parte lá na frente, tá? Então o axioma fala, dado um ponto fora da reta, só tem como eu traçar uma reta paralela à reta inicial, tá? Se eu traçar mais de uma reta paralela, ela vai ser coincidente à que já foi traçada. Essa é a ideia. Voltando para o livro. Aí tem uma proposição. Essa aqui acho que eu até fiz a demonstração dela. Se a reta M é paralela à reta N1, N2, então elas são paralelas ou coincidentes. Se eu tenho uma reta M paralela a N1 e N2, então elas são paralelas ou coincidentes entre si. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos entender, né, o que está acontecendo. Então, se eu tenho uma reta M e a reta N1 e N2, vamos dar os nomes aqui. Então, olha, se eu tenho que essa reta M aqui, ela é paralela à reta N1 e ela também é paralela à reta N2, então essas retas N1 e N2, elas têm que ser paralelas entre si, tá? Então, logo, a reta N1, ela é paralela a N2. Esses dois tracinhos aqui é o símbolo de paralelo. Então, o teorema ele fala o seguinte: se o M é paralelo a N1 e o M também é paralelo a N2, então isso aqui vai significar que a reta N1 tem que ser paralela a N2, ou elas podem ser coincidentes, uma está em cima da outra, tá? A gente fala que esse aqui é por transitividade. A M é paralela a N1, a M é paralela a N2. Logo, a N1 tem que ser paralela a N2, ou elas são coincidentes. É isso que que está falando no teorema, né? A gente poderia até usar o axioma anterior, que fala o seguinte: se eu tiver um ponto fora da reta, eu só traço uma reta paralela a ela, tá? Ele ajuda na demonstração também. Vamos ver o que o livro está falando aqui. Suponha, então o caso é o seguinte: eu tenho uma reta M e duas retas paralelas a M, tá? A N1 e a N2. A demonstração é um pouquinho mais elaborada, mas é curta. Suponha que N1 e N2 não se coincidam e são paralelas à reta M. Então, ó, a gente quer provar que se eu tenho duas retas paralelas a M, elas vão ser paralelas entre si e coincidentes, tá? Então o exercício começou. Suponha que N1 e N2 não sejam coincidentes. Então,
N1 e N2 não coincidentes. E são paralelas a M, tá? Aí ele fala, se elas não fossem paralelas entre si, foi o desenho que eu fiz aqui, ó. N1 paralela a M, N2 paralela a N, e elas não são paralelas entre si. Aí a gente ia ter um ponto P externo à reta M, onde iam estar passando duas retas distintas por esse ponto, paralela à reta M. O que não pode acontecer, que no axioma anterior falou que se eu tenho um ponto fora da reta, por esse ponto eu só traço uma reta paralela à reta dada. Então, essa situação aqui não pode acontecer de eu ter duas retas paralelas, ambas paralelas a uma terceira, e essas retas não serem paralelas entre si. Isso não pode acontecer. Logo, só sobrou para N1 e N2 ou serem paralelas ou coincidentes. Então, esse teorema aqui fala o seguinte: se eu tenho uma reta e tem outras duas retas que são paralelas a essa reta inicial, RS, então essas retas que são paralelas à reta inicial vão ser paralelas entre si ou podem ser coincidentes, tá? Na geometria tem muito disso. Eu quero provar que uma coisa acontece, eu começo afirmando se não acontecer, tá? Quero provar que eu vou ter duas retas paralelas a uma terceira e não são paralelas entre si. Então eu começo fazendo a negativa daquilo que foi falado. E se acontecer isso, o que o teorema falou que não acontece. Aí a gente chega numa situação que não é possível, logo aquela possibilidade fica descartada. É uma metodologia de demonstração. A gente fala que é uma demonstração por contradição. Eu suponho algo que eu quero provar que não pode acontecer e chego em alguma coisa que não tem como. Corolário 6.2. Pegar ele e vamos ilustrar a situação, ver o que está falando aqui. Então a gente vai vendo várias ferramentas e essas ferramentas, a utilização delas vão culminar em dois processos. Quando eu for fazer os exercícios algébricos normais, calcular a área, essas coisas, essas ferramentas vão me ajudar lá na frente. E dois, ajuda a gente no nosso desenvolvimento de superar os obstáculos e achar saídas, tá? Então, são dois ganhos aí que a gente tem, tá? Um direto e o outro indireto. 6.2. Se uma reta corta duas paralelas, então também corta a outra. Se uma reta corta uma de duas paralelas, então também corta a outra. Então, olha só, se eu tenho duas retas paralelas e tem uma reta que corta uma delas, essa reta também vai cortar a terceira. Porque a gente tem que lembrar que as retas elas são infinitas, elas continuam sempre, tá? Então, se eu tenho a reta R e a S, com a reta R sendo paralela a S, então se eu tiver aqui uma reta T que corta a R, ela também vai cortar a S, porque ela não termina aqui, ela continua, tá? Então, dada duas retas paralelas, se eu tenho uma reta que é transversal a uma delas, é transversal à segunda também. Transversal, né, cortar, ter um ponto em comum. E aí, ó, ele fez a ilustração aqui, né? Ó. A gente vai observar que a gente vai ter o teorema das duas paralelas e uma transversal. A gente vai formar 8 ângulos aqui e vai ter relação entre os valores desses ângulos, né? Quando eles vão ser iguais, quando eles vão ser diferentes. Por exemplo, aqui, ó, esse ângulo aqui de baixo, porque não funcionou não. Tá lá. Volta lá. Fechou. Deixa eu abrir lá de volta.
Acho que eu pedi alguma funcionalidade que não faz. Enfim. Aumentar mais um pouquinho. Vamos lá. Comentar. Lápis. Por exemplo, eu tenho o ângulo 1 aqui. Eu vou ter esse outro ângulo que é oposto pelo vértice. Ele vai ter a mesma medida do ângulo 1. Tá? Tem o ângulo 2. Eu vou ter esse outro ângulo aqui embaixo, que vai ser oposto pelo vértice do 2. Então, ele vai ter a mesma medida do 2. Quando eu tenho duas retas paralelas igual a M e a N, a gente forma 8 ângulos nessas interseções aqui, né? Tem 4 ângulos na parte de cima e 4 na parte de baixo, né? Vamos ver o que o livro está falando. Proposição. Sejam M e N, 1 e 2 como a figura. Se 1 é igual a 2, então as retas M e N são paralelas. Então ele está falando o seguinte. Se eu tiver duas retas M e N, onde a gente tem esse ângulo, e vamos chamar essa outra reta aqui de T, transversal. Esse ângulo 1, que a reta T faz com a M, foi igual ao ângulo 2, que a reta T faz com a N, então essas retas M e N vão ser paralelas. Então ele está definindo aqui, ó, a reta M, ela é paralela a N quando eu tenho o ângulo 1 igual ao ângulo 2. O ângulo de interseção da T com a M1 é igual ao ângulo de interseção da T com a N, o 2, tá? Então, se esses ângulos 1 e 2 forem iguais, significa que M e N são paralelas. Vamos ver a próxima proposição. Então, o livro é isso, ele vai ir trazendo várias ferramentas para a gente, tá? Até a gente começar a utilizar essas ferramentas na resolução de exercícios, né? Aqui ainda falando do que eu terminei de falar, né? Se o 1 for igual ao 2, a reta aqui no caso R e S vão ser paralelas, né? O que eu poderia fazer aqui? A gente tem correspondência entre os ângulos, né? Veja bem, 1, 5, 7, 3, 2, 6, 8 e 4. Imagina, eu vou pegar essa reta de cima R e vou deslocar ela e colocar em cima da reta S. Ó, o ângulo 5 cairia em cima do 6, o 1 em cima do 2, o 7 em cima do 8 e o 3 em cima do 4. Quando eu faço esse exercício de pegar a reta R, que é essa reta aqui de cima, e colocar em cima da reta S, que é essa reta aqui de baixo, a gente vai ter uma correspondência entre ângulos. Esses ângulos correspondentes têm o mesmo valor, né? Então, se eu deslocar essa reta para cá, o 5 vai ser igual ao 6, o 1 cai em cima do 2 e assim por diante, né? Vamos ver o que vai trazer aqui de teorema para a gente, proposição, na verdade. Se ao cortarmos duas retas com uma transversal, obtivermos os ângulos 3 mais 2 igual a 180 graus, então elas são paralelas. Vamos entender quem que é o 3 e quem é o 2, né? Então ele está dando outra maneira de dizer que são paralelas as retas. A ideia é, tem duas retas paralelas e uma transversal. Como eu vou saber se essas retas realmente são paralelas? Olha só, ele falou que se eu tenho duas retas, onde eu somo o 3 com 2, se der 180, elas são paralelas. Se eu somar o ângulo 3 com 2, der 180 graus, são paralelas. Agora veja bem o seguinte aqui. Para ela ser paralela, o 1 tem que ser igual ao 2, certo? Se o 1 for igual ao 2, elas são paralelas. Mas
o 1 mais o 3 não dá 180 graus? Se eu somar o 1 com o 3 dão 180 graus, porque esses ângulos são adjacentes, é meia volta. Se eu somar o 1 com o 2 e também der isso. Se eu somar o 3 com o 2 e também der 180 graus, vai significar o seguinte, que o 2 é igual a 1. E a gente já viu anteriormente que se o 2 for igual a 1, elas são paralelas, tá? Então é isso aqui, ó. O 1 mais o 3 dão 180 graus. Se eu conseguir provar que o 1 é igual ao 2, então são paralelas as retas. Mas se eu estou falando que o 1 mais o 3, ó, o 3 mais o 2 dão 180, significa que o 2 é igual a 1, tá? Porque o 1 com 3 dá 180. Essa é a ideia do livro. O que a gente tem que guardar, amor? Se eu somar esses dois ângulos internos aqui que estão do mesmo lado, o 2 e o 3, der 180 graus, as retas são paralelas. Tem outras formas? Tem. Por exemplo, se eu somar aqui o 7 e o 6 e der 180 graus, as retas também são paralelas, pelo mesmo motivo do de cá. Como que eu posso guardar isso aqui? Se eu somar os ângulos colaterais internos e der 180 graus, as retas são paralelas. Como assim? Internos, que estão entre as retas, colaterais mesmo lado. Quem que está entre as retas e do mesmo lado? O 3 com 2 e o 7 com 6. Se eu somar eles e der 180, as retas são paralelas. Opa, peraí, acho que isso, para cá. Continuando aí. Teorema 6.5, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então a gente vai ir para um teorema muito importante, que é o da soma dos ângulos internos dá 180 graus. A gente já sabe isso, falta a gente conseguir demonstrar este fato, tá? E é bastante útil, né? Se eu tiver dois ângulos de um triângulo, tipo 30 e 50 deu 80. Então, o terceiro ângulo tem que medir 100, né? É um fato que a gente, inclusive, já está utilizando na disciplina, né? Entendi. Então, a gente quer provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Eu vou fazer a demonstração aqui, limpa. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou voltar para as nossas duas paralelas e uma transversal, porque obviamente que se a gente está estudando isso, nós vamos utilizar esse conceito para poder mostrar isso. Tá? Eu vou ter que o ângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu quero mostrar que toda vez que eu tenho duas paralelas e uma transversal, os ângulos alternos que estão aqui no meio, os ângulos internos que estão aqui no meio e alternos é um está de um lado da transversal, o outro está do outro. Então, esse ângulo 4 e esse 6, eles chamam alternos internos, tá? É o nome deles. Porque eles estão na parte interna, tá? Entre as duas retas, e estão de lados opostos. Um está à direita da transversal e o outro à esquerda. Os alternos internos, eles são congruentes, têm a mesma medida. Como assim? O 4 vai ter o mesmo valor do que o ângulo 6. E da mesma forma, o 3 tem o mesmo valor do 5. Tá? Agora veja bem, se as retas são paralelas, vou voltar aqui um pouquinho, para pegar bem o exemplo do livro. Se as retas são paralelas, eu vou ter que o ângulo 1 é igual ao ângulo 5, certo? Foi o que o exercício falou lá, só que eram outros números.
Então, o ângulo 1 é igual ao 5 se as retas forem paralelas. Só que o 1 ele é igual ao 3, é oposto pelo vértice. Então, se 1 é igual ao 3 e 1 é igual ao 5, sobrou para a gente que o 3 é igual ao 5. E aí a gente tem a conclusão que toda vez que eu tiver ângulos alternos internos, eles têm o mesmo valor. Então, o 3 é igual ao 5 e o 4 é igual ao 6, tá? E aí a gente vai com essa informação. O livro não escreveu, mas eu estou passando aqui para vocês. Duas paralelas e uma transversal. Os ângulos alternos internos são iguais. Os da parte de dentro, que está entre as retas, e de lados opostos. 3 igual a 5, 6 igual a 4. E aí a gente vai para a demonstração da soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Vou traçar aqui duas retas paralelas, obviamente, né? E vou fazer o triângulo R e S. Nós vamos fazer nosso triângulo aqui. E vou pegar C preta. Pronto. E desmarca. Então aqui eu vou ter o triângulo que eu vou chamar de ABC. Eu quero provar que a soma dos ângulos internos desse triângulo dá 180 graus. Agora repara bem, se eu pegar aqui alfa, beta e teta, se eu somar alfa mais beta mais teta, dá 180 graus. A gente vai ter aqui meia volta, né? Somando isso aqui tudo. Então eu já sei que alfa mais beta mais teta dão 180 graus. Agora veja bem isso daqui. Vamos considerar a R é paralela a S. Eu já comecei para fazer essa prova dessa forma. Se a reta é paralela, a R é paralela a S, vamos fazer o exercício de fingir que essa reta azul não está aqui. Eu vou ter duas paralelas, R e a S, e a transversal aqui, digamos, T. Essa transversal T está cortando as duas paralelas, R e a S. Veja bem, o alfa ele vai ser alterno interno do ângulo B aqui, ó. Ou seja, esse aqui é alterno interno do B. Então aqui também vai medir alfa. Essa é a ideia. Já do outro lado, agora a gente vai fazer o exercício de pensar que a reta T não está aqui. Então eu vou ter duas paralelas, a R e a S. E aí eu vou ter uma outra transversal aqui, vamos chamar de M. Então, olhando só para a reta R e S e a transversal M, eu vou ter que o θ, ele é alterno interno com esse daqui, ou seja, o ângulo C mede θ. Então ficou que os ângulos internos do triângulo vão ser alfa, beta e θ. Mas a gente tinha visto já que alfa, beta e θ, se eu somar, dá 180 graus. E aí fica provado que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Uma coisa que a gente tem que estar sempre atento para a demonstração é que a gente não pode dar números específicos. A gente tem que ir com valores genéricos, alfa, beta, θ, x, y, e chegar na resposta. Quando eu uso números, eu estou trabalhando com um caso único, específico, não quer dizer que serve para todos. Agora, quando eu estou partindo de uma hipótese genérica, que eu não dei número nenhum e cheguei num resultado, então aquele resultado serve para qualquer caso que seja. Tá? Continuando. Vou fazer só mais um pouquinho, que depois eu ainda tenho que editar o vídeo e postar, né? Corolário 6.6. A soma da medida dos ângulos agudos de um triângulo retângulo é 90 graus.
Beleza, né? Se eu tenho um triângulo retângulo, se eu já tenho um ângulo medindo 90 graus, se eu for somar os outros dois, a soma também tem que dar 90, porque o total dá 180. Tá? Cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus. Na B, o triângulo equilátero, ele tem todos os ângulos com a mesma medida. Então é como se fosse x, x e x. Só que se eu somar os três, dá 180. Então, cada um vai ter que medir 60, né? 3x é igual a 180, então x é igual a 60, né? 60 com 60 é 120, com 60 é 180. E na letra C, a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma da medida dos ângulos internos que não lhe são adjacentes. Esse aí foi o teorema do ângulo externo que eu fiz no finalzinho da última aula, a demonstração. Ele fala o seguinte, né? Esse aqui eu já tinha até adiantado, né? Que foi a conclusão do teorema do ângulo externo. Se eu tenho um ângulo externo aqui, alfa, ele vai ter a mesma medida que o θ mais o beta. O ângulo externo ele tem a mesma medida do que a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Tá? Esses dois. No caso. D. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Ah, esse é legal. Vou fazer só o desenhozinho aqui para a gente ter uma ideia. Porque para eu descobrir quanto que vale a soma dos ângulos internos de qualquer figura, eu posso sempre repetir o processo que eu vou fazer aqui agora. Vamos pegar aí uma figura de 4 lados. Não necessariamente um quadrado, para qualquer figura de 4 lados. Olha só, quadrilátero, por que a soma é 360 graus? A soma dos ângulos internos. Eu posso dividir o quadrilátero em dois triângulos, né? E eu sei que a soma desse triângulo aqui é 180 graus, a soma dos ângulos internos, e a do de baixo também é 180 graus. Ou seja, se eu somar 180 com 180, 360. Ah, e se eu tivesse mais lados, eu poderia repetir o processo? Poderia. Por exemplo, vamos pegar aqui vamos fazer um hexágono. Quanto que dá a soma dos ângulos internos de um hexágono, né? Se eu somar aqui cada um desses ângulos, quanto que daria a soma? O que eu faço? Eu vou escolher aqui um vértice e vou traçar todos os segmentos possíveis. Então eu posso traçar esse aqui, torto, né? Vamos voltar. Eu posso traçar esse aqui, mais esse segundo, mais esse terceiro. Aí eu já não posso traçar mais segmentos. Olha só, eu dividi o hexágono em alguns triângulos, tá? Dividi o hexágono em 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, se eu dividir o hexágono em 4 triângulos, a soma dos ângulos internos do hexágono vai ser 4 vezes 180 graus, porque cada triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180. Então, aqui a gente vai ter que dar 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono vale 720 graus. Se for um hexágono regular, né, ou equilátero, então cada um dos seus ângulos vão ter a mesma medida, aí daria 120 graus. Lembrando que o hexágono vai ter o quê? Um ângulo, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Se todos forem iguais, cada um vale 120. Teorema 6.7. Se M e N são retas paralelas, então todos os pontos de M estão à mesma distância da reta N. Sim, claro. Vamos fazer ele aqui, a ilustração.
Então, se eu tenho a reta M e a reta N paralelas, reta M e N paralelas, qualquer ponto que eu pegar em M, digamos P, o R, a distância do ponto P até a reta M vai chegar a fazer 90 graus. Se aqui vamos falar de 3, quando eu for calcular a distância do ponto P à reta N, também vai continuar sendo 3. A distância de qualquer ponto da reta M até a N é um valor fixo. Se a N for paralela a N, ok? Aí agora o livro ele vai trazer mais algumas definições aqui, tá? Bom, como o horário está quase acabando, eu não vou conseguir dessa vez ir até o final do capítulo não. Vai ficar faltando um pouquinho só, tá? Vocês podem dar uma lida e se tiver dúvida vocês me perguntem. Aí eu vou já editar o vídeo e postar para vocês. Sheila, boa noite, obrigado pela participação. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo e me chamar, tá bom? Bons estudos, pega firme aí, tá? Boa noite, obrigada. Por nada. Não, tá. Com Deus. Com Deus, tchau. Tchau.